sequência aos podcasts do Instituto de Engenharia. Para você que está nos vendo e ouvindo, o Instituto de Engenharia desde abril, desde meados do ano de 2023, inaugurou uma série de podcasts, uma sala nova, feita inclusive com apoio do sistema CREA Confere Mútua, fruto de chamamento público. Então a gente tem ouvido, nós tivemos com o diretor de fiscalização do CREA, Márcio Gervásio, ouvimos as 5 instituições de ensino superior que tem na nossa cidade ligadas à engenharia e arquitetura. Tivemos aqui com a Universidade Federal do Rio Grande do Mineiro, tivemos aqui com a Unifactus, tivemos aqui com a Uniub, tivemos com o IFTM, também com a FASU. Ouvimos profissionais e hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o nosso inspetor do CREA na Regional Uberaba, você pode dizer, o Cláudio Antônio. Então, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite do Instituto, para a gente bater esse papo para tratar das questões da inspetoria. E antes da gente falar da inspetoria, vamos falar para quem está nos assistindo sobre o Cláudio. Profissional Cláudio, empresário Cláudio, também inspetor do CREA, Cláudio Antônio. Muito bom, Carinho. O prazer é nosso estar aqui. Acho que é importante sempre a gente estar falando do que é o CREA, o que é o sistema Confere CREA Mútua, né? Primeiramente, formei aqui no Uniub Engenharia Elétrica em 1996, então já está um tempinho bom, né? O meu CREA já está quase chegando naquela fase já de ter o subsídio, né? Tem uma empresa de engenharia. Eu já tenho há 5 anos. Eu já é o benefício do CREA, que poucos sabem, né? Então, tem uma empresa de engenharia também, né? Atuo no mercado já também desde quando formei. Pode falar o nome, sem problema nenhum. Na GK de projetos, voltado para projetos, complementar de engenharia e sistema fotovoltaicos também. Então, a gente tem sempre essa resistência de CREA, né, cara? Principalmente quando a gente forma, sempre existe aquele paradigma que CREA é só a carteirinha, que CREA é só multa, que CREA é só aquilo. Então a gente vem com uma cultura já muito antiga de rejeição do CREA, só que a gente não conhece o que é o CREA. Então eu estou há 6 anos já, nesse final de ano finaliza meu mandato como inspetor, fiquei 2 mandatos, que é o prazo máximo que a gente pode ter, né? Eu acho que é um estatuto até muito bom de não ter aquela perpetuação no poder lá. E pouca gente sabe que é um trabalho voluntário, né? O inspetor-chefe não recebe nenhuma remuneração, é isso? Hoje todos os profissionais que se dedicam, né, tirando o pessoal de efetivos, né, os concursados, todos, né, conselheiros, inspetores, são todos voluntários. A gente recebe diárias de deslocamento, diárias para estar participando dos eventos que tem, né, reuniões, ou qualquer outro serviço ligado ao sistema. Então, quase vamos dizer que é uma doação do nosso tempo, né, para fazer essa divulgação, quebrar esse paradigma do CREA, do sistema. Então, nós temos, né, eu nessa longa data aí já convivendo com o CREA, né, o meu era só a carteirinha mesmo que eu tinha e as anuidades que a gente reclamava toda vez que pagava. Então, a gente reclama enquanto a gente não conhece. Infelizmente, pouca gente conhece o que é o CREA, o que é o Confere, o que é a multa. A gente tem uma visão muito de multa, de prejudicar o profissional, essas coisas. E a gente, nesses últimos 6 anos que a gente está lá, a gente está tentando ainda, está plantando a sementinha para colher, mas no futuro, de que o CREA não é só isso, o CREA tem muito mais, né? A gente está vendo aqui, através do Instituto de Engenharia e Arquitetura, o que o CREA pode fazer para os profissionais. Temos lá, obviamente, que a gente nunca pode deixar de citar aqui que é o principal foco do CREA, que é coibir, né, a prática ilegal da profissão. Então, se o profissional, mesmo uma pessoa que é formada, se ela não está registrada, se ela não tem o registro junto ao CREA, para o CREA ela é ilegal também. Então, quando às vezes o profissional foi atuado, não, mas é porque ele está sem o CREA, ou tem alguma irregularidade. Mas nesse momento ele vira leigo igual aquele que não é formado em engenharia e que exerce a nossa profissão de maneira ilegal, é isso? Isso mesmo. Então a gente tem que lembrar sempre isso, né? Que hoje a gente vê a molecada saindo da universidade e não tem interesse nenhum em fazer seu registro junto ao CREA. Aí começa a trabalhar e já acha que por ter formado, por ter bacharelado, ele é um engenheiro já habilitado. Não, ele só está capacitado para engenharia, mas ele não tem habilitação para isso. Então
Então tem que fazer seu registro junto ao CREA. Hoje, um dado importante que a gente passa, né, que das nossas atuações, né, que depois a gente vai entrar um pouquinho mais profundo na questão de fiscalização, mas é o que? 70% hoje das multas aplicadas pelo sistema são para leigos. Ou seja, de 10 multas que a gente aplica, 7 são profissionais que não estão habilitados, são pessoas que não têm nenhuma formação em engenharia, né? É um mestre de obra, é um pedreiro, ou é um médico, ou é um advogado que está construindo. É uma empresa de engenharia que está com empreendimento e não tem um profissional técnico ali para dirigir aquela obra. Então, quando a gente diz que de 10 7 leigo, é 7 opções de trabalho, 7 oportunidades de serviço que a gente está gerando. Então, o CREA é uma fonte de arrecadação, o CREA é uma fonte de punir o profissional. Não, ele está punindo 3, de 10 ele está punindo 3. Só que esses 3, a maioria é porque esqueceu de emitir RT, esqueceu de um item importante, que é a placa de identificação da obra, que muitas dessas situações hoje a gente consegue até reverter se for feito a curto prazo. Entendeu? O profissional ficar atento. Ele demandar o CREA tempo e hora, dentro daquele momento onde ele está sendo atuado, e ele demonstrando que tem ART de uma determinada área, de outra, que por qualquer razão, ele tem condição de reverter essa situação. Quando você fala que as pessoas não sabem usar o sistema, esse seria um exemplo pronto e acabado do desconhecimento que o profissional tem do sistema. Perfeito. Então a pessoa às vezes, principalmente placa de obra, coloquei a placa no lugar, aí precisou retirar o tapume e a placa sumiu. Puxa, é só ir lá colocar de novo, então nós não vamos fazer essa multa só por causa disso aí. Só que ele tem que justificar, quem está ali na obra justificou, acabou. Faltou RT do... É a placa de publicidade, né? O profissional de engenharia usa mal essa publicidade, é a forma do mercado saber que ali tem um profissional, quem é o profissional, que endereço que acha o profissional, como é que faz acesso. Se ele enxergar como um investimento em marketing, já fica leve, né? Vamos dizer, uma coisa que é compulsória vira marketing gratuito, né? Exatamente. Se ele saber aproveitar aquilo ali, né? Que a gente fala, os arquitetos aproveitam bastante isso aí. Pode ver que as placas dos arquitetos não são meramente para identificar a obra. Eles usam design, né? Nós não, a gente custa fazer uma plaquinha lá de 40, nome, nem telefone, não põe nada. Então aquilo ali é uma identificação do profissional, identificação que aquela obra existe um proprietário, um profissional. Então você está dizendo de duas profissões também que são co-irmãs, que até outro dia coabitavam junto, né? Dentro do sistema mulher com feia, hoje tem o CREA local, mas que uma complementa a atividade do outro. Então o que a gente pode aprender, né? Eles podem aprender com os profissionais de engenharia para ir além do design, do projeto, e nós podemos aprender com eles a como nos posicionar melhor perante o mercado. Também. Com certeza é dessa forma também. Então é muito importante sempre a gente mostrar esse número. Assim, nas visitas, a gente às vezes apresenta esses relatórios de que a gente não está aqui para punir, a gente está aqui para legalizar, para a gente evitar danos à sociedade, prejuízo ou até acidentes quando as obras não são feitas, são executadas, os serviços são executados por profissionais, né? E dessa forma a gente está também gerando emprego, né? Vamos pensar aí que se de 7, pelo menos todas têm que regularizar. Mas se de 7, no mínimo 3, 4 vai ter que procurar um profissional. Outros talvez deixa paralisado ali e ignora, mas 3, 4 vai ter que procurar um profissional para regularizar aquela situação. Isso é estatística já comprovada, né? São estatísticas. Informações. Eu estou falando isso porque em recente podcast com o diretor de fiscalização, Marco Gervásio, ele deu essa... Ele foi até, assim, você fala da oportunidade de emprego, você fala das 7 oportunidades de emprego. Ele diz que a cada oportunidade, de 2 ou 3 atividades são geradas até para os outros profissionais, que aquela obra regular ela vai continuar, vai estar mais. Então, assim, o próprio mestre de obra, pedreiro, servente, ou seja, todo mundo se aproveita dessa informação. Cláudio, você começou a falar de um assunto, passou por ele muito rápido, eu queria voltar um pouco, porque também, num dos nossos podcasts, nós outro dia, entrevistamos as engenheiras Paula Capelli e Carolina. E elas falaram das vantagens das parcerias com o Instituto de Engenharia e Arquitetura, nós estamos aqui na casa do Instituto de Engenharia e Arquitetura, do Triângulo Mineiro, tem com o CREA e dos benefícios gerados pelos recursos, vindo de anuidades, vindo
DRT, indo até da parte de multa, nós vamos tratar de multa à parte, porque as pessoas têm uma falsa noção. Eu digo isso porque, quando eu fui secretário municipal, o pessoal acha que a indústria da multa, se tem um negócio que não vale a pena, é a multa, porque ela gera desgaste e o valor muito pequeno. Mas é uma forma, infelizmente, educativa, porque o brasileiro, da forma maneira cultural, quando dói no bolso, as coisas acontecem. Isso é cultural e não é só nas atividades do CREA, isso é geral. Mas elas falavam, é esse o tema que eu quero abordar agora, que o Instituto de Engenharia e Arquitetura tem feito parcerias com o sistema, que isso tem propiciado cursos de extensão, cursos de EAD, palestras técnicas, pós-graduação. Essa sala foi montada através de um chamamento, participações em feiras, de visitas que estão sendo feitas, onde o Instituto está indo ao mercado, conversar com contratantes, com profissionais, fazendo essa aproximação, tudo proveniente das parcerias do recurso do CREA. Eu queria que você explorasse um pouco mais. Eu sei que o nosso inspetor-chefe aqui está concluindo 6 anos, você deve ter visto isso, e a gente tem sempre cuidado, porque a gente está falando de agora, mas isso não é de agora, né? Essa cultura, essa parceria já vem de outras gestões do Instituto e de outros mandatos no próprio sistema CREA com FEA-Multa. É isso mesmo? Sim, Carinho. Vale ressaltar que existia até 2016, 2017, mais ou menos, data não preciso, que era aquela contribuição através da RT, que a gente chamava da instituição, né? Cada profissional elegia a instituição e colocava aquele código que um percentual daquela RT era destinado àquela instituição. Aí, com o tempo, aquilo lá foi suspenso por motivos que a gente não sabe assim tão correto. E a maioria das instituições hoje classistas, né, os institutos, as associações de engenheiros, acabaram a maioria fechando por falta desse subsídio, né? Nós aqui, o Instituto, por exemplo, conseguiu sobreviver com algumas coisas. E de lá para cá, aqui com o CREA, principalmente na gestão do luxo, que é muito importante reforçar isso aqui, o que a gente começou a fazer? Foi os chamamentos. Porque tinha um recurso destinado à ajuda das instituições, mas legalmente como repassar isso aí? Então, foi-se criado os chamamentos públicos. Então, cada instituição pode pleitear a forma que ela quer. Desde que esteja totalmente habilitado, com documentação, desde que tenha todas as... Atendo o edital. Atendo o edital, isso. Então, tem prestação de conta, tem que fazer isso. Então, fez uma requisição de um chamamento, não fez prestação de conta, ele é bloqueado. Então tem toda uma legalidade através disso. Só que é uma forma de... Afinal de contas, o CREA está zerando o dinheiro do próprio profissional. Do próprio profissional. Então a gente tem que lembrar que isso é dinheiro público, né? Então tem todo promotoria, tem todo procurador, tem toda uma fiscalização, tribunal de contas, tem toda uma estrutura aí por trás que faz essa fiscalização. Então o CREA hoje, principalmente o CREA Mineiro, de Minas Gerais, ele faz todo esse apoio, tá? Então hoje, o Instituto, eu te diria hoje que ele é o campeão de chamamento dentro do CREA, porque ele atende todos os editais, ele tem todas as documentações. E para o CREA isso é importante, porque o que ele está fazendo? Ele está levando recurso para valorização do profissional. Então nós temos aí, igual você citou, os cursos de AD, cursos rápidos, são cursos que são caros na rede privada, e com subsídios do CREA, a gente consegue reduzir isso a 1/3. Então, quando eu iniciei a entrevista aqui, falando que muita gente não conhece o que o CREA pode proporcionar, esse é um deles. Então, antigamente você tinha o código da RT, então você tinha o código da RT, mas também tinha subsídio de outras coisas. Você poderia pegar recursos de outra forma, poderia utilizar estruturas do sistema para fazer isso aí. Hoje não, além de, não temos o código, né, da RT, a participação da RT, mas nós temos esses chamamentos. Então qualquer projeto que você apresenta, que tem que apresentar, participar de todo o processo ali, né, sendo aprovado você tem o recurso, né, faz a contrapartida de prestação. Se ela levar como tem que ser uma instituição que também recebe dinheiro associado e tem como contrapartida prestar serviço para ele nas várias áreas, ou seja, é um instrumento não de interesse A ou de B, mas é um movimento classista onde a união de todos os profissionais permite, e aí o CREA está dando esse apoio. Mas é lógico, a entidade tem que estar com documentação, tem que ter um corpo que saiba fazer um projeto, saiba pleitear, saiba buscar recursos,
E o legal, por exemplo, elas falavam também, que foi ouvir o mercado. Os custos que estão sendo ofertados, o CREA não impõe, não obriga. Ele até estimula que as instituições ouçam seus associados e das demandas desses associados é que a gente busca. Então, eu acho que isso é completamente só fala no sentido do CREA estar revertendo esse recurso a favor do associado. Então, se ele souber entender isso, ele vai ver que pode ser que a unidade, o próprio rigor de acompanhar certas atividades reverte benefícios para ele, não só na geração de emprego, mas na melhoria da formação profissional dele, de se manter um profissional antenado com o mercado. Acho que isso resume bem que é o papel do CREA hoje, não? Eu acho que se você fizer uma conta aí hoje, só os cursos hoje proporcionados via convênio IATM e CREA, quem está fazendo a unidade dele pelos próximos 5 anos está paga. Eu tenho um exemplo, Paulo, que a gente ouvindo colegas engenheiros da usina Delta, ele estava fazendo um curso de 22 anos a R$650 a mensalidade. O mesmo curso foi ofertado aqui em parceria com o sistema Confere CREA Mútuo por 12 parcelas de 155. A conta que ele fez foi o seguinte: nossa senhora, economizava 4 unidades do CREA. Então, quer dizer, seria registrado no CREA por 4 anos, só com economia, até mais do que isso, a economia que ele faria em ter o mesmo curso, com mais informação, às vezes, porque são cursos de pós-graduação que seguem metodologias do MEC, e ele economizaria a própria unidade, ou seja, ele continuaria registrado sem desembolsar e fazendo curso. Então, eu acho que isso também reforça bem, com um exemplo prático, essa coisa do profissional entender que ele tem que conhecer o sistema e não só ficar como um crítico desconhecendo, e aí ele permite até uma coisa hoje que a rede social também faz muita gente valente à distância, né? Muita gente fala o que quer, o que não quer, então as pessoas antes de emitir opinião e tal, seria interessante que elas viessem conhecer. E a inspetoria está aberta para dar essa oportunidade das pessoas conhecerem o sistema? Sim, nós estamos aqui na Avenida Leopoldina, né, 2020, tem uns profissionais lá que fazem o atendimento de dúvida técnica, dúvida de RT, de acervo, principalmente. A nossa querida Carla, né? Tem board de parceiro. Está lá ela, mais os outros meninos. Temos também, né, quando nós temos a fiscalização para tirar dúvida, né, que é a Flávia hoje, que representa a nossa fiscalização local. E quando é um assunto assim que queira conversar, queira levar uma demanda a mais, a gente marca, reúne com o pessoal e leva essa demanda para Belo Horizonte. Então, hoje o canal de atendimento, primeiro é a inspetoria, né? Os escritórios de inspetoria, no nosso caso aqui, essas 9 cidades atendidas pela inspetoria de Uberaba, é aqui em Uberaba. Mas quando uma demanda que a gente não consegue resolver por telefone, a gente leva para Belo Horizonte, e lá tem, nosso presidente Lúcio diz que a porta está sempre aberta, né? E assim, por incrível que pareça, eu nunca encontrei a porta fechada lá, realmente, se qualquer hora que você chegar, pode estar ele reunido com um deputado, a porta da sala dele está aberta, só pede para guardar, terminar, mas assim, ele atende a gente. Então essa abertura que tem, cara, eu sempre que tenho oportunidade eu reforço, porque eu sou um exemplo vivo do que é o CREA antes e depois de conhecer. Eu também tinha toda essa birra com o CREA, eu pagava o RT chateado, e eu vou te falar hoje, lá na nossa empresa a gente paga quase 2.000 mensais de RT. Isso porque são os valores mínimos, a gente não tem assim tantos RTs caras, que hoje seria até um valor até maior. Mas eu sei o que o CREA está fazendo. Então a gente tem aquela visão de que quando as coisas são legalizadas, de que quando as coisas têm organização, os bons sobrevivem. Quando é tudo bagunçado, qualquer um sobrevive àquele mercado. Então quando o CREA começa a fiscalizar, quando o CREA começa a ter as ações deles, quem vai ficar, quem está legalizado, quem paga as coisas direitinho. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que chegar. Eu tinha todo esse conceito ruim do CREA, comecei a entender o que era. Quando eu entrei no CREA, que eu fui lá ver que tinha todas as oportunidades, que a gente não sabia do que tinha para fazer. Que citamos aqui o chamamento que é local, mas o CREA lá na sede também, através de outras coisas, tem muito. A gente tem a mútua, que a gente não tinha falado ainda, que para o profissional, que é assistência de profissional, é maravilhosa. Então, tem gente aqui, muitos profissionais que nem conhecem o que é mútua. Esse negócio da mútua, você tocou num assunto que é importante demais.
eu queria aproveitar esse espaço da seguinte: dê oportunidade profissional de conhecer a multa. A multa tem recurso básico. Você quer equipar seu escritório, você quer equipar sua empresa, você precisa de um veículo para se locomover. Tem desde planos previdenciários, saúde, assim como o Instituto de Engenharia tem também o próprio sistema, que são coisas muito boas para o profissional, com unidades muito baratas, e elas são também assim, oportunidades boas para o profissional ter um dinheiro acessível. Eu estou falando isso da multa porque a gente fala que os médicos, vamos pegar uma categoria, os médicos são tão organizados que eles têm até a unidade de crédito deles. O CREA também tem uma unidade de crédito que está à disposição do profissional e que a gente, na hora que começa a falar, a gente percebe que o profissional desconhece a multa ainda menos, mais até do que ele desconhece o próprio crédito. Muito mais. Assim, hoje eu sou filiado da multa, eu sou um usuário da multa. Até eu estava olhando essa semana. Somos dois. Estava até olhando essa semana lá. Se você quer investir no escritório, coisa, ter o crédito, salvo engano, R$152 mil. Taxa de juro parte de 0,4, dependendo da parcela, 0,40 e pouco, até 0,60 e pouco. Ou seja, tinha Aonde tem isso no mercado? Não tem isso no mercado. Tinha um diretor da multa em Uberlândia, infelizmente já faleceu, que ele dizia que a multa, se você olhar direitinho, dá para você pegar o dinheiro da multa, aplicar ele com o juro que você recebe lá, você paga da outra aplicação, você paga a multa. Então, são juros, são recursos voltados para o profissional. Quem pode pegar esse recurso? Profissionais registrados no sistema com FEA, CREA, tem que estar em dia. Tem que demonstrar a capacidade de pagamento, claro. Isso. É aquela coisa do chamamento. Também não é assim, tá lá, vai lá e pega. Tem todo a contrapartida legal para ter isso aí. Só que são oportunidades que eu te diria, hoje eu não tenho esse número para te falar, mas a maioria não conhece. E aí a gente começou aqui você falando, profissional que quiser tirar dúvida, como é que faz, está em inspetoria. Nós estamos aqui na inspetoria, nós estamos no instituto, nas reuniões que tem, a gente marca, precisa trazer. Nós fazemos eventos constantemente disso aí. Se a gente pegar aí profissionais, trazer o profissional X, nós fizemos o ano passado, esse ano, né, sobre a RT, que mudou o sistema, CITAC, essas coisas. Tínhamos 20 profissionais. Aí você citou aí aquela questão do profissional que critica na internet, que vira bravo na internet, as coisas. Não tinha nenhum aqui dentro para ouvir. E eu falo que aquele momento era o momento dele chegar e falar assim, eu não concordo com isso. Eu mesmo, como inspetor, tem hora, nós temos nossas reuniões, ainda a maioria das nossas reuniões mensais são online, não é presencial. Eu mesmo contesto muita coisa que eu não concordo. Né? Então, preciso de um relatório. Não, esse relatório tem que ser manual, não tem jeito. Nós temos um sistema. Investir no sistema, eu tenho que apertar um botão e tem que sair o relatório que eu quero. Então, vamos fazer. Então, a gente hoje está bem melhor isso também. Hoje a gente consegue muita coisa. E essa abertura, essa é o que a gente chama de interiorização do CREA, né? Antigamente o CREA era em Belo Horizonte. Hoje não, hoje você tem o que você consegue em Belo Horizonte, você tem aqui em Uberaba. Se não for pessoal, depende da pessoa X, a gente resolve em Uberaba, resolve em Uberlândia. Então hoje ficou sistema. Nas inspetorias. Nas inspetorias, hoje é sistema. Então essa questão de conhecer o que é CONFEA, o que é CREA, o que é multa é importante. Eu acho que o recado mais importante que tem para todos os profissionais, conheça primeiro. Pode criticar? Critique. Eu sou um crítico, eu já critiquei não só em reuniões em Belo Horizonte, como eu critico nas reuniões online. Como já falei isso para o presidente, mesmo direto para o presidente, que eu não concordava de algumas coisas. Até às vezes até brinco que tem hora que eu não sei como que eles me aguentam, porque tem hora que eu critico muito. Mas é a crítica que eu vejo que é para melhorar. Eu sabendo do que pode melhorar. Agora você criticar e não participar não adianta. Aí vai ficar só uma crítica, uma fala desnecessária. Primeiro tem jeito, né? Muito uma frase do Che Guevara, que há que endurecer sem perder a tenor. Então ninguém precisa se tornar mal educado, ninguém precisa se tornar desqualificado porque não concorda e discorda. Como você é um profissional que dedica seu tempo a isso e ao conhecer e conviver, você propõe melhorias, todo gestor vai aceitar, e se ele for inteligente, ele vai ver o que dá para aplicar, como aplicar, a forma de fazer. O que a gente percebe, mas a gente percebe isso, Cláudio, isso é da cultura do brasileiro. Por exemplo, se você tem um terremoto no Japão, morreu gente, uma tragédia, no outro dia eles estão reconstruindo, todo mundo de luto.
uma tarjinha fazendo. Aqui vira escândalo, vira programa de televisão, as pessoas sobrevivem da própria desgraça alheia. E essa cultura não seria diferente aqui. É para tudo. Se é um aumento de imposto, a pessoa reclama. Agora, você falou de uma coisa que quem está nos ouvindo e quem é empresário, seja ele pessoa física ou jurídica, quem paga um tributo, que paga, todo mundo paga direto ou indiretamente, sabe que você não pode alegar omissão, desconhecimento. Não, eu não recolhi esse imposto porque eu não sabia que tinha. A partir do momento que você está no mercado, a mesma coisa em relação ao CREA. Então, eu acho que a mensagem que a gente está conseguindo passar aqui é: você em nenhum momento falou que o CREA é o paraíso e tem. Eu disse o seguinte: é um sistema, ele é útil, ele é importante, e o profissional, a cada vez que ele se aproxima mais do sistema, ele entende melhor e ele passa a contribuir e não só a reclamar. Porque, por exemplo, a gente vê muito, e a gente está nisso há muito tempo, a indústria da multa. Né? Eu não sei se todo mundo sabe, o CREA é regulado, os CREAs do Brasil são regulados pelo sistema CONFEA, Conselho Federal, são normativas do Conselho Federal. E às vezes a pessoa é até conselheira lá em Brasília e não consegue reverter isso. O CREA cumpre determinações e isola. E tenta não deixar que não aconteça também. A velha história de eu sou de uma geração, tinha gente que registrava colaborador, outras pessoas não, isso já era concorrência desleal. O profissional que está certo em dia, ele com certeza acha bom que seja todo mundo fiscalizado. Mas eu queria saber, porque assim, a gente escuta muito, e o diretor de fiscalização, quando teve aqui, ele deu um número que ele por si só mostra que não é uma indústria de multa, que é o seguinte, não sei se você tem estudado, se você puder confirmar, por favor, confirme, senão, que no sistema, no orçamento, no que o CREA arrecada anualmente, não chega a 4% o valor de multa. Uma coisa eu tenho certeza, porque eu estava em 2022 na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, e uma das propostas, estava tendo um encontro nacional dos engenheiros, e o CREA levou uma proposta, que essa justiça tem que ser feita, para acabar com a multa. Porque a multa gera mais desgaste que recurso. E no orçamento, onde é 4%, se você tirar esses 4%, não vai acontecer nada. E já considerando que desses 4%, 70% dele não é profissional, aí que ela é ínfima e irrelevante. Esse número é verdadeiro ou esse número é fictício? O CREA vive de multa mesmo? Como é que funciona isso? Realmente esse número é muito baixo, não é representativo, tá? E a gente tem que lembrar que a multa ela não vira recurso no outro dia. Então você é autuado, você tem um prazo para fazer sua defesa. Depois que você fez a defesa, que é efetivado a multa, vamos dizer assim, você ainda pode ter outros recursos, você pode parcelar, você pode esquecer, jogar aquilo ali, até que entra para o fiscal jurídico, aí vai ser uma cobrança de dívida ativa. Mas isso é um processo demorado, não é assim. Então vamos dizer, se o CREA dependesse da multa para sobreviver, ele estava em situação complicada, porque não é do dia para a noite que tem todo esse recurso. E realmente teve essa proposta, foi até aprovada a proposta de não suspender a multa, mas de ter o profissional um tempo legal para fazer a sua defesa sem isso que vire multa. Porque hoje... A multa então seria só para o leigo mesmo, só porque para está regular, porque isso acontece até no trânsito, né? Não, foi pego agora sem carteira, mas peraí, eu vou ali buscar minha carteira, isso não acontece. Né? Então o que é a briga maior que a gente tem? Poxa, o profissional está em dia, tudo... Foi por esquecimento. Poxa, esqueceu de emitir a RT do projeto estrutural. Por causa disso eu vou emitir uma multa de 1.200, 1.500. Não. Então você tem um prazo para fazer isso. Regularizou, aquilo é arquivado. Então isso já foi aprovado no CNP, só que tem que ir para o Congresso, a coisa até virar lei. Né? Só que já é o grande benefício que tem. É uma visão que tem para o profissional. As multas antigamente, até 2018, elas tinham notificação, depois virava multa. Só que isso aí já estava irregular, o sistema já tinha, através do Tribunal de Contas, procura dessas coisas, já tinha mudado. Se algum presidente do CREA fez isso, ele se omitiu, e com certeza ele deve estar pagando, porque hoje o Tribunal de Contas fica muito em cima disso, e com certeza algum presidente do CREA jogou para a torcida, ou seja, quis dar um benefício que ele não estava parado, as consequências estão aí para ele e podem estar até para o profissional também. Isso. Então, na hora que o presidente Lúcio entrou, poucas
É aquela coisa, né? Você é presidente da instituição, mas na verdade é só CPF que está ali. Eu falei assim, eu não vou arriscar uma coisa que está na lei. Então aí tirou a notificação. Então no primeiro momento, eu lembro, foi em agosto de 2018, o primeiro momento foi aquele estardalhaço. Não, mas já chegou multa, não tem coisa. Não, você tem direito a recorrer, tudo, se tiver 100% vai reduzir os valores da multa, essas coisas. Só que não tem mais notificação. Aí a gente começou no primeiro instante. A lei já existia. Já existia, só que não era cumprida. Quer dizer, mas como é que você vai presidir uma instituição do tamanho do CREA e não vai cumprir a lei? Aliás, nossa, a gente não não sabe como que ele conseguiu as gestões tem anteriores. Até alguém de algumas instâncias que não deveriam, porque não querem cumprir a lei para todos, né? Ela tem instâncias municipais, estaduais e federais. Mas como é que você não pode presidir uma instituição igual o CREA e não cumprir a lei? Como assim? Então aí foi feita toda essa mudança, a gente conseguiu no primeiro instante dar um tempo até os profissionais acostumarem, né? Porque aquela coisa, era lei? Não, já virava multa, não quero nem saber. Era profissional, então você tem um tempo, porque o sistema anteriormente, ele tinha um prazo de processamento. Então enquanto aquele sistema não processava ali que virava a multa, ele tinha tempo para, no meio do caminho, interromper isso. Hoje não, hoje ele é online. Então, o prazo, ele mandou processar, já caiu no sistema. Né, Cláudio? Às vezes você está numa blitz de rua, o cara nem te pede nada. Ele paga uma panelinha, já pela sua placa, sabe se você está em dia ou não. Não tem nem como falar, dá um tempinho aí, calma um pouquinho, não dá, né? Então, infelizmente, assim, para o profissional, nós tivemos assim, o que a gente torce hoje, isso é um desejo da presidência mesmo, não é só dos profissionais, é que vire rápido essa chave aí da multa imediata para o profissional, que ele tem esse tempo hábil de defesa, porque para nós multar profissional é até desagradável, é desconfortável, a gente recebe as pessoas aqui, puxa, mas porque eu esqueci, emiti a RT no dia, deu problema no banco, não paguei e esqueci. Então quer dizer, por causa de R$90 ele vai pagar uma multa de 600. Então isso aí é complicado para a gente, como inspetoria, como diretor lá de fiscalização, também eles não gostam dessa fase. Agora, quando a gente pega irregularidade, aí não tem como, profissional, pessoas leigas, aí não tem como. Então, a gente já aprecia. Imagina, você está doando seu tempo. Você vai começar a fazer coisa irregular, amanhã você ainda tem problema, eles não recebeu nada por isso, não vai ter talvez nem recurso para se defender. Eu acho que assim, essa coisa da cultura de cumprir a lei é importante. Cláudio, nós estamos chegando ao nosso final, nossa meia horinha até já passou um pouco, o assunto é muito bom, mas eu percebo assim, que a gente tem muito assunto a explorar disso. Eu queria combinar com vocês que hoje, vamos dizer assim, você tratou por várias vezes, e eu acho importante que tratasse, de desmistificar para o profissional que sobre multa, sobre o CREA ser um sistema, um potinho de arrecadação, o CREA não há, ou seja, você mostrou a importância da pessoa estar em dia, a importância do sistema para o bom profissional e até para a sociedade. Os sistemas são para isso. Ele realmente protege a sociedade, todos os conselhos, a engenharia não é a única que tem um conselho regional, economia tem, educação tem, psicologia tem, medicina tem. Talvez o que o nosso profissional de engenharia não perceba é que nós somos a única profissão que damos anotação de responsabilidade técnica. Ninguém, ao ir para uma cirurgia, ou ir a um tratamento dentário, ou buscar uma causa na justiça, ele fala para o profissional assim, nós não pedimos ao Mike que está nos ajudando a gravar, vai tirar a RT, você é responsável. Dá garantia de se não gravar, se não aparecer, nós damos essa garantia. E às vezes deveríamos, né, e na fala também do ministro Nassur, o CREA hoje vem buscando essa valorização profissional, porque a gente sabe que é importante que os profissionais da engenharia, das agronomias, das geociências, sejam remunerados à altura do trabalho e da importância deles para a sociedade. Então, eu queria te agradecer, deixar espaço para os seus pedidos e já combinar uma rodada que desmistificar desse primeiro podcast, que o CREA não é órgão arrecadador, ele não veio para punir o profissional, isso não é interesse. As importâncias dos ganhos que foi feito, a importância do profissional conhecer o sistema, com FECA, multa, não comprar gato por lebre, não ouvir tudo das redes sociais, não ouvir bravatas e achar que isso é importante. Eu queria deixar o convite para uma segunda rodada para a gente falar da parte dos benefícios. Como é que isso efetivamente reverte, por exemplo, a inspetoria acabou de ser repaginada, o Instituto acabou de sofrer melhorias com essa parceria. Queria convidar os profissionais para que venham conhecer a inspetoria e os nossos associados também, os que não são associados do Instituto, possam se tornar associados para ver a importância do sistema para nós. E já te agradecer. E as salas que estão feitas aqui, essa sala de podcast,
A saúde profissional, a gente acabou não falando, porque eu quero te trazer aqui, em parceria com o CREA, com a saúde profissional. Então, se você precisa fazer uma reunião, se você precisa receber uma pessoa, você está aqui na região, seu escritório está em reforma, você está recém-formado, não tem seu escritório, é só agendar na inspetoria, agendar com o Instituto, que a casa está à disposição no sistema, né, Instituto de Engenharia CREA, para que o profissional possa receber e gerar negócio a partir daqui. Eu queria te agradecer e abrir espaço para fazer a sua despedida e já assumir o compromisso com você comigo, porque você de vez em quando a gente precisa te buscar em algumas situações, mas vamos falar em outro momento, né? Se vocês verem esse make-off aqui, gente, ele ser todo passadinho de pomadinha no rosto, creminho, é uma brincadeira, né? Vai ser uma brincadeira. Para a gente poder falar da parte boa. Valeu, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Make-off é porque a gente a pele muito oleosa, gente, então se não tiver, fica brilhando na tela. Mas, carinho, acho que foi muito importante esse primeiro bate-papo. É importante a gente estar sempre falando de CREA, com a FEA Mútua. E o recado final: o CREA está para proteger a sociedade, mas para valorizar o profissional também. Então, não é porque a gente gera multa profissional que a gente só visa punir. Não. A gente está valorizando, a gente está pegando, aconteceu um acidente, a gente não chega lá e já vai suspender o registro dele. Não, vai ter toda uma investigação, tudo. Não é assim automático. Isso, muitas pessoas acham que eu cometi uma gravidade, eu já vou ser punido, o CREA vai vir cá me ferrar, vai me suspender. Não é bem assim. O CREA, ele protege a sociedade, valoriza o profissional e dá todo o apoio técnico, jurídico, tudo isso aí para ele. Então é importante saber quem é CREA direito. Vamos criticar, mas vamos conhecer, tá? Então essa é a mensagem que eu tenho. Agradeço aqui por estar participando com vocês desse podcast e estamos aqui à disposição. Já fico com compromisso a segunda rodada. Certo? Obrigado. Valeu.